Vamos iniciar a ministração em Efésios capítulo 1. Nós vamos ler o verso 3 em diante. Amém? Glória a Deus. Efésios capítulo 1, verso 3, que nos diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o propósito da sua vontade. Amém? Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Amém. Glórias a Deus. Que a palavra do Senhor essa manhã ela possa encontrar lugar nos nossos corações, nos vossos corações, nos corações daqueles que estão online, para que o nome do Senhor seja glorificado, para que onde venha chegar a mensagem da cruz, a mensagem da graça de Deus em Cristo, possa haver mudança no coração das pessoas. Amém? Porque a graça de Deus traz mudança verdadeiramente na vida daqueles que recebem a graça e o apostolado. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, como nós falamos, nós temos motivo de sobra, né, para glorificarmos ao nome do Senhor, para darmos glória, para exaltarmos, para servi-lo em gratidão. Por quê? Porque Deus, Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, que foi o versículo que nós lemos em Efésios 1:3. Todas as bênçãos espirituais, ou seja, em Cristo, Deus já fez tudo por nós. Nós nem sequer existíamos. Nós nem sequer ainda existia para que Deus usasse de misericórdia e amor. E antes da gente nascer, Ele já nos escolheu. Amém? Por que é que Ele nos escolheu? Aliás, quando foi que Deus nos escolheu? No versículo 4 diz: pois nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, antes que os fundamentos do mundo fosse feito, fosse lançado, em Cristo, a primícia da criação, né? Somos nós a primícia da sua criação. Ele, antes de tudo, Ele já nos abençoou. E quando viéssemos a nascer, já nasceríamos como? Abençoados. Com todas, não foi só uma, não foram duas, né? Você foi santificado, mas falta isso. Não, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais
nas regiões celestiais em Cristo. No versículo que nós lemos, nós lemos aqui, no 6 diz: para louvor e glória da sua graça. Ele nos escolheu, Ele nos abençoou com todas as bênçãos, Ele nos elegeu, Ele nos santificou, Ele nos justificou, ou seja, como diz lá em Efésios 10, em Romanos 10, 14, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Aleluia. Para o louvor e glória da sua graça, Amém. Ao qual nos deu gratuitamente, ou seja, não foi preciso que nós fizéssemos algo para que Ele nos abençoasse. Ou seja, a graça de Deus em Cristo, a palavra de Deus ensina que não foi você, não foi nós, tá? Entendeu? Não foi nós que dissemos assim, não. A partir de hoje eu decido entregar a minha vida para Jesus ou aceitar Jesus. Não foi você que decidiu. Você apenas não conseguiu mais viver sem o chamado. Quando você vê alguém, rapaz, eu não consigo, eu quero aceitar Jesus, quero entregar a minha vida, é porque ele não consegue mais, vamos dizer assim, ele não consegue mais, como eu posso falar, rejeitar o chamado. Deus está chamando ele. Ops, ó, as suas férias, como falaram comigo uma vez, né? As suas férias acabaram, você viveu, você curtiu, você fez tudo o que você queria fazer, mas hoje as suas férias acabaram. Ou seja, vamos se render a Cristo. As minhas férias acabaram, né? Enquanto eu estava vivendo de férias, apenas ouvindo a palavra de Deus, crendo de uma forma, vamos dizer assim, sem entendimento, eu estava de férias, porque eu não queria congregar, eu não queria mais contato com ninguém, eu não queria mais ser submisso a pastor nenhum. Eu não quero mais eu não quero mais pregar não, eu quero ver a minha vida, eu decidi viver a minha vida. Então eu estava de férias, né? Aí quando a graça começa a chamar, o Espírito Santo começa a trazer, você diz, rapaz, eu não consigo mais, eu tenho que me render totalmente ao domínio do Espírito. Então, não somos nós que decidimos se nós queremos, foi Ele que nos chamou, foi Ele, não nós, que nos fez ovelhas do seu pasto, do seu rebanho. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Por isso diz que em Cristo, né, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, ou seja, Deus nos abençoou com todas as bênçãos em Cristo. Então não dependeu de mim, não dependeu de você, não dependeu de nós. Queremos uma reconciliação com Deus. Ele já nos reconciliou. Você apenas entendeu essa reconciliação. Opa, como é? Eu me sinto afastado, mas Deus não está afastado de mim. Não, você que está afastado dele. Então eu não quero ficar perto dele. Entendeu? Então ele já tinha reconciliado a todos. Quando? Quando nós estávamos mortos nos nossos pecados. Sem entendimento, a humanidade estava morta e separada de Deus, pela jurisdição de Adão. Nós que nascemos debaixo da graça, ou seja, depois da nova aliança, depois da morte de Cristo, nós já nascemos debaixo da graça, mas nós não sabíamos disso. Então as nossas atitudes eram atitudes carnais, humanas, que nos afastavam da glória dele. Ou seja, nós, nas nossas falhas, nós, nos nossos erros, não desfrutávamos dessa glória, dessa graça, né? Então estava distante de viver essa graça. Então quando você entende que Deus te deu vida,
Em Efésios 2:1 diz que Ele nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos pecados e delitos. As obras carnais reinavam em nossas vidas, Ele nos deu vida. Todos aqueles que nasceram depois da morte de Cristo, já nasceram justificados dos pecados que separavam o homem de Deus. Então, a graça de Deus em Cristo, ela abundou de forma que o homem não teve participação nenhuma. Não foi nós que escolhemos, foi Ele que nos escolheu. Amém? Não foi nós que decidimos, foi Ele que decidiu por nós, se nós merecermos, né? Se nós formos olhar direitinho e acreditar que Deus nos escolheu pelo que a gente fez, foi o que a gente fez para Deus, para Ele nos escolher. Ele não fez nada, porque o pecado que separava o homem de Deus, quem podia abolir? Ele mesmo. A gente podia fazer o quê? Nada. Foi Ele. Quando Jesus morreu na cruz, aqueles que estavam destituídos da sua glória, Ele restituiu novamente. Entendeu? Aqueles que estavam aqueles que tinham sido afastados, Ele reconciliou de novo e trouxe de novo em Cristo. E não levou em consideração os seus pecados, ou seja, os seus erros. Não levou em consideração. Ah, mas fulano fazia isso. Deus não levou em consideração. Ah, mas fulano praticava aquilo, ciclano fazia. Deus não levou em consideração. Ele reconciliou a todos. O amor, por isso a irmã diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Entendeu? Porque Deus, Ele reconciliou a todos, não levando em consideração os seus pecados. Não levando em consideração. Então, como é que eu vou entender? Como é que eu vou entender tudo isso? O que Deus fez por mim? Como é que eu vou entender? Você só consegue entender, querido. Só consegue entender quando o Espírito Santo te revela essa graça. Porque existem dois entendimentos. O entendimento a qual Deus revelou ao apóstolo Paulo, em Romanos 1:5, Paulo diz: em Cristo, né, nós recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Paulo recebeu a revelação de Deus, do próprio Cristo ressuscitado. Até o momento, até o chamado de Cristo a Paulo, as pessoas ainda viviam como se não tivesse acontecido. Nada, como se fosse apenas um ato histórico. As pessoas viviam como se fosse apenas um ato histórico. Para um exemplo, aconteceu um terremoto, né? Um terremoto gigantesco na cidade tal, no país tal, e aquilo ficou, como é que pode dizer assim, na história, né? Um marco na história. Bem assim foi a morte de Jesus. Jesus veio, toda a lei, os profetas do Antigo Testamento apontavam para a obra de Cristo. Quando Ele veio, eles não entenderam. Nós já pregamos sobre isso aqui, né, alguns dias atrás. Eles não entenderam. Ele chamava, Ele anunciava para a multidão, falava em parábolas, mas para os seus discípulos Ele trazia e dizia, a eles, nós falamos em parábolas, mas a vocês é revelado, né? Então Ele chamou o discípulo, falou para os discípulos: olha, nós vamos para Jerusalém. Depois de tudo que Ele tinha feito, né? Curado, libertado, ressuscitado, tudo que Ele tinha feito, multiplicado os milagres, né? Multiplicação de pães e peixes, tudo que Ele já tinha feito. Ele chamou os seus discípulos, disseram: nós vamos para Jerusalém, e lá o Filho do Homem será entregue às autoridades, aos sumos sacerdotes, aos escribas e fariseus, né? Eles os açoitarão, eles me prenderão, açoitarão e o matarão, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Falou para quem?
para os seus discípulos. Cristo falou abertamente a todos. Há registro lá em Mateus, há registro em Marcos, há registro em Lucas, há registro em João, que Jesus era o Messias prometido, que ele viria para trazer liberdade a Israel. Uns esperavam uma coisa, que seria, naquele momento ali, uma libertação do jugo romano. Outros sabiam, né? Os discípulos ouviam, sabiam que ele ia morrer, mas não acreditaram. Então, para eles, a morte foi só um ato histórico. Foi só um ato histórico, né? Eles ouviram ali, viram o que ele falou, viu acontecer, morreu, se esconderam com medo da perseguição dos judeus. Maria Madalena, quando foi ao sepulcro preparar, porque havia um costume de preparação, mas tinha que guardar o sábado, que era a lei. Então eles estavam guardando ainda. Então quando ela foi lá no domingo de manhã, primeiro dia da semana, que ela vê, fica, vamos dizer assim, admirada e com medo, né, assustada, porque a pedra gigante que estava na porta do sepulcro tinha sido removida, não estava mais lá, ela ficou ali com medo. Aí o anjo disse: o que você procura? Ah, eu procuro o corpo do meu Senhor. Aí o anjo diz a ela assim: por que você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou? Não procure Jesus de Nazaré, ele não está aqui. Você procura entre os mortos aquele que já ressuscitou. E ela foi alegre avisar os discípulos. Os discípulos ouviram, muitos ali não acreditaram. Os que estavam no caminho de Emaús, só faz uma reflexão, né? Os que estavam no caminho de Emaús vinham conversando triste, amargurado, entre eles ali conversando e tal. Aí o próprio Jesus já ressuscitado entra no meio deles e começa a caminhar com eles, conversar com ele, e pergunta: o que é que vocês estão conversando aí no caminho todo? Estão tão tristes, esmorecidos, o que está acontecendo? Aí, só você é o único judeu que não está sabendo o que está acontecendo em Jerusalém. Aí ele o quê? A Jesus de Nazaré, profeta, homem de Deus, de obras, tal, e começou a falar. Mas ele não disse que era necessário que ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia? Mas ele falou realmente, hoje, né, todas as coisas aconteceram, hoje é o terceiro dia, ou seja, nada aconteceu, né? Nada aconteceu. É certo que algumas irmãs foram lá do sepulcro e voltaram dizendo que ele tinha ressuscitado e tal. Ou seja, não para eles a revelação não tinha ainda sido manifesta. Então eles continuaram como se fosse uma vida histórica. O apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, ele fala, ele deixa registrado, né, quando João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, quando Jesus morresse, o pecado ia ser tirado, aniquilado, destruído. Só que ele não entendeu. Porque lá em João, capítulo, no seu primeiro João lá, livro de João, né? Capítulo 1, ele fala sobre pecado. Olha, se nós não tivermos pecado, nisso que não tem um pecado e tal. Que pecado é esse que João está falando? Então, se o pecado que Jesus aniquilou na cruz foi abolido, o homem não é mais pecador. Alguém concorda comigo? Se foi abolido, o homem não é mais pecador. Agora, os pecados que são cometidos são as obras da carne. E essas obras da carne só vivem e morrem nela sem crer em Deus aqueles que não são ovelhas. E aqueles que são, podem até estar vivendo, mas uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vem, ouve a voz do Senhor e segue. Porque a ovelha ouve a voz do Senhor e segue. Então, que pecado é esse? A graça de Deus em Cristo, o apostolado ensina a graça, ou seja, o efeito da cruz de Cristo. E que efeitos foram esses? Nós lemos aqui,
Efésios 1:3. Deus nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já nos abençoou. Foi Ele que fez por nós, não nós que fizemos algo para que Ele fizesse. Ele já fez por nós. No versículo 4 diz que Ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu. Foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle. Ele nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade. Ou seja, Deus é soberano, e por ser soberano, Ele fez conforme a sua própria... Ele não perguntou nada a ninguém, Ele fez conforme a sua própria vontade. Aleluia. Então, por mais que seja difícil, irmão, eu não consigo entender. Não consegue entender, irmãos, porque nós fomos contaminados por uma falsa graça, um falso entendimento. Ou seja, o mesmo entendimento dos judeus da época, o mesmo entendimento dos discípulos, continuou sendo espalhado pelo mundo. Que entendimento é esse? Que o homem ainda é pecador. E por ser pecador, ele ainda está longe da glória de Deus. Ainda está destituído da glória de Deus. Ou não foi isso que nós aprendemos? Ou não é isso que ainda ensinam por aí? Pegam Crônicas, livro da lei, e diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender, se humilhar, buscar a minha face, eu descerei do céu e sararei a sua, e se arrepender dos seus pecados, né? Dos seus pecados, eu descerei e sararei a sua terra. Aí pregam hoje esse texto lá de Crônica da lei e aplica na igreja, dizendo: você tem que se humilhar diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, se arrependa dos seus pecados. Então, ensinaram isso, e as pessoas continuam vivendo como se fosse dessa forma. Que ainda é pecador, e se morrer no pecado, você perde a sua salvação. Você não tem mais salvação. Tem que aceitar Jesus. Porque se não aceitar Jesus, então que pecados são esses que ainda ensinam? Os pecados que eles ainda não ensinam são os pecados da jurisdição de Adão, o qual Cristo já aboliu na cruz. Lá em Hebreus 10:14 fala sobre isso. Que Ele já aboliu, ele com uma só oferta, Ele nos aperfeiçoou para sempre. Em Hebreus diz que com a oferta de si mesmo, Ele aniquilou o pecado. Então, se Ele aniquilou o pecado, que pecados são esses que ainda estão ensinando? É o mesmo entendimento dos discípulos passados. Eles discipularam. E muita gente hoje está até pior, né? Está até pior, porque não sabe nem que Deus é que estão crendo. Não sabe, né? Por isso, por ser corações obscurecidos, olhos em trevas, Deus envia desobedientes, Deus envia a operação do erro para que creiam na mentira. Não foi ensinado a graça de Deus em Cristo. O apostolado de Paulo não foi ensinado. Muitos ainda só leem. Então o que é que acontece? João fala: filhinhos, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, João entendeu alguma coisa? Não entendeu nada. E muitos estão anunciando dessa forma. Muitos continuam ensinando dessa forma, onde o pecado ainda existe. As pessoas ainda podem perder a sua salvação.
E isso tem oprimido a vida das pessoas. O falso entendimento do que Jesus fez na cruz. A graça para muitos se tornaram apenas uma religiosidade, uma religião. E nós não podemos. Eu não posso receber a graça e o apostolado e viver como se fosse uma religião. Eu tenho que entender verdadeiramente o que já foi feito. Se João 19:30 diz que tudo está consumado, então o homem já foi perdoado. Entendeu? O homem já foi justificado. O homem já foi liberto. O ser humano já foi liberto do poder das trevas. O diabo não mais exerce poder sobre a sua vida. Não exerce. Mas muitos preferem ainda viver um entendimento religioso. O falso entendimento ou a falsa graça virou uma religiosidade. Porque o homem, a maioria das igrejas, os pastores ainda não ensinam, não pregam, ou não entenderam, ou não creem, ou escondem a verdade. Um dos motivos tem que existir. Por quê? Porque contradiz tudo o que a palavra de Deus diz. Se a Bíblia diz que ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, se ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido, e ele veio, então ele buscou e salvou. Mas muitos dizem que não. Então, contradiz o que a palavra de Deus diz, o que o apostolado de Paulo diz. Se Jesus, Romanos 4:25 diz, Cristo, Jesus, ele foi entregue pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Então, se ele morreu pelos nossos pecados, ele perdoou. Concorda comigo? Ele perdoou. Se ele ressuscitou para a justificação, ele justificou. Então, por que ainda dizem que o homem ainda é pecador, que tem que achar Jesus, que tem que se batizar nas águas para ter os seus pecados perdoados e receber a salvação? Então é o mesmo entendimento de Pedro, Tiago e João. É o mesmo entendimento. João fala de uma situação que Cristo já resolveu. Então ele não viveu isso aí. Eles continuaram vivendo. Tiago, que não sei, enquanto também aí, né? Pedro, Tiago e João, que eram os mais próximos, né? Pedro, Tiago e João eram os mais próximos de Jesus. Os mistérios, os milagres. Um dos momentos que eu lembro, quando Jesus foi na casa de Jairo, para ressuscitar sua filha, né? Ele mandou sair todos os que estavam na casa da multidão, entrou só Pedro, Tiago e João com eles. Pedro, Tiago e João. Na transfiguração, ou seja, Cristo levou ele para o monte da transfiguração para transfigurar e mostrar a sua glória. Como é que seria ele na glória? Não aquele Cristo que seria derrotado, mas o Cristo que é vitorioso. Foi transfigurado na frente dos três. Qual é os três? Pedro, Tiago e João. Eram mais próximos. João escreveu lá, está consumado. Está consumado. Tudo que a lei dizia em relação a sacrifício se cumpriu em Jesus. Está tudo consumado. Mas ele depois dizia que se você disser que não tem pecado, você é mentiroso. Se você não tem comunhão com seus irmãos, se você tiver, né, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que pecado é esse? Ele não entendeu. Tiago é a mesma coisa. Pregando para os judeus, anunciava a palavra para os judeus, ele dizia, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Lá em Hebreus 12:14, Paulo diz que Deus se revestiu em carne, como os filhos, nós, os espíritos, nós recebemos carne e sangue, participamos de carne e sangue, ele também participou da mesma coisa, ou seja, de quê? De carne e sangue. Ele se revestiu em Jesus, ele nasceu da carne e sangue.
para que pela sua morte aniquilasse o diabo e livrasse a todos os que por medo da morte viviam escravizados. Então, o diabo, Tabita, não tem poder sobre a sua vida. Não tem. Entendeu? Não tem. Ah, e as influências? Nós somos influenciados, nós aprendemos errado. Nós aprendemos errado. Entendeu? Então não tem poder sobre a sua vida. Você já foi liberta de todo o mal. Já foi liberta de todo o mal. Só que para eles ainda não foi. Para o sistema religioso hoje, na sua gigantesca maioria, ainda não foi. Porque se fosse, não teria mais campanha de libertação. Ou não tem ainda campanha de libertação? Tem igreja que é 3 dias, 3 dias no dia, 3 vezes no dia. Domingo, libertação de manhã, de tarde e à noite. Se tivesse de madrugada, a gente tinha mais uma brechinha para arrumar um pouquinho. Por quê? Eles não entenderam o que Jesus já fez na cruz. Eles não entenderam. Então, hoje é a mesma coisa. Muitos dizem. Uma vez eu ouvi um comentário de um abençoado. Fulano estava nas mãos de Deus, estava servindo ao Senhor. Aí deu lugar ao diabo, agora está nas mãos do diabo. Aí Deus quer salvar, o diabo vai lá e puxa de volta. Como se fosse um cabo de guerra, entendeu? Deus brigando. É que nem aquela questão do livro da vida, né? Sim, que se você sair da presença do Senhor, o seu nome é apagado. Então, infelizmente, ensinaram as pessoas erradas, e esses ensinos errados continuaram. A graça de Deus em Cristo é o efeito do que Cristo fez na cruz. Quando nós lemos lá em Efésios 1:3 que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, está dizendo que nós já recebemos a salvação. Entendeu, Tabita? A salvação, não haverá um outro sacrifício para você ser salva. Entendeu? Você, não depende de você aceitar Jesus, se batizar, se jejuar, fazer consagração. Não, para ser salva? Não, porque você já é salvo em Cristo, e Ele já fez por você. Em Efésios 2:8, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de quem? É dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ah, irmão, eu orei. Quantas vezes eu já ouvi isso aí? Eu orei, eu fiz jejum, eu subi um monte, eu fiz campanha, eu fiz propósito, e Deus salvou o meu marido. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu subi monte, eu fiz vigília de 21 dias, comendo água e pão, e Deus salvou a minha esposa. Ele se gloria como se fosse ele que trouxe, entendeu? Essa semana agora um irmão disse: irmãos, glória a Deus que, eu assisti Jesus, eu fiz isso, e eu só olhando para ele, Semana eu subi um monte, quando foi ontem, eu fui evangelizar, eu ganhei 2 almas para Jesus, eu tirei a alma do inferno e levei para o céu. Ele. Entendeu? Então são ensinos errados, é um falso entendimento da graça de Deus em Cristo, é a falsa interpretação da graça. Muitos falam, somos salvos pela graça. Você sabe que graça é essa? Sei, fale aí, me diga dois efeitos que Jesus fez na cruz, que você que diz que é salvo pela graça, fale para mim. Só que nós não vamos discutir, a gente não vai estar com questões tolas. Por quê? Porque a graça de Deus em Cristo é uma revelação. Nós anunciamos, dizemos: gente, você, meu irmão, que nunca sabia, nunca ouviu, você é salvo pela graça de Deus em Cristo. Foi Ele que já fez por você. Entendeu, tá? A gente não vai estar discutindo, não, porque lá não.
Nós estamos dizendo o que está escrito. O falso entendimento quer desfazer ou tenta desfazer o nosso entendimento. Mas a graça de Deus já foi feita. O homem querendo ou não querendo, aceitando ou não aceitando, acreditando ou não acreditando, já foi feito. Nada vai mudar. Nada vai mudar. As pessoas continuam dizendo: eu sou pecador. Continue. Se você acha que você ainda está destituído da glória de Deus, então continue achando dessa forma. Quem é que vai discutir? Em Cristo, todos fomos justificados em Jesus. E aí? Não, irmãos. Se você continuar fora da igreja, você nunca vai se reconciliar com Deus. Aí, em 2 Coríntios 5, diz que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em consideração os pecados dos seres humanos. E confiou a nós o ministério da reconciliação. Mas para muitos, isso não é verdade. Continue acreditando que não é verdade. Ninguém vai mudar. Por isso que eu falo, as pessoas olham para mim e ficam tentando procurar uma brechinha para querer acusar de alguma coisa, aí eu fico como? Nem aí. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Entendeu, Tabita? Eu não vivo mais aquela condenação que vivia antes da minha vida. Ah, porque você fez... Não, eu não vivo mais. Primeiro, por dois motivos. Primeiro, que o pecado que me separava de Jesus, de Deus, antes de eu nascer, ele aboliu na cruz. Então eu já nasci justificado. Hoje eu entendi essa graça. Hoje eu entendi essa bênção, que é uma das bênçãos espirituais. Eu já nasci justificado em Cristo. Ele já nos abençoou com todas as bênçãos. Então você já nasceu como? Abençoado. Você já nasceu liberta de todo o mal. O diabo não tem poder sobre a sua vida. Você tem que crer. Você tem que ter convicção. Por quê? Colossenses 1,13. Deixa eu abrir aqui para não ficar nas minhas palavras. Colossenses 1,13. Achou aí, Tata? Colossenses 1,13. Diz assim: ele... Vamos lá, eu vou ler o 12. 1,12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Ele nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em algumas versões, do seu amado Filho, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 12 e 13. Ou seja, eu já nasci liberto. Como é que o crente que diz que aceitou Jesus ou se rendeu a Cristo, está vivendo debaixo da proteção de Deus, ainda tem medo das influências? O diabo está tentando arrebatar você. O diabo está ao seu derredor tentando esperando o momento certo para lhe arrebatar. Não tem alguma coisa errada, porque Jesus disse: os que os Pai me deu, vêm a mim. Os que são meus, de maneira nenhuma o lançarei fora. Ninguém pode arrebatar eles da minha mão. O diabo está lá esperando. Não, peraí. Sabe por quê? Vou dizer ao senhor por quê. Porque é que o diabo não sai da boca nem da mente do povo crente hoje.
da sua gigantesca maioria, do sistema religioso. Primeiro, porque não ensinaram. E segundo, o diabo é o apoio para eles. Eles dizendo, como assim é o apoio? É o apoio. É o ajudador deles. Em outras palavras falando, o diabo é um ajudador. Porque o homem, quando quer adulterar, que adultera, o que é que ele diz? Foi o diabo. Foi o diabo. O diabo colocou um prato, aí infelizmente eu caí. O diabo. O cara quer fazer alguma coisa de errada, o irmão sabe que foi o diabo, né, irmão? O diabo é sujo. Dá banho nele. O diabo é sujo, né, irmão? Infelizmente eu não vigiei, aí o diabo, ele quer fazer. Aí para não ser homem suficiente para assumir o erro, foi o diabo que fez. O diabo que fez. São pessoas mal intencionadas. Os que sabem, os que dizem pregadores, doutores, né, de divindade, doutores em teologia. Você acha que eles não sabem que em Hebreus 12,14 diz que o diabo foi aniquilado? Sabe. Que não há poder, que não há influência. Sabe. Mas preferem apoiar-se. E as ovelhas que não têm entendimento, que não conhecem a palavra de Deus, que na sua maioria não tem contato com a Bíblia, ou não sabe ler, ou tem até falta de interesse de ler. É influenciado. Por isso as campanhas de libertação. Por isso as campanhas de libertação. E nunca está liberto. Nunca está liberto. Porque se chega para mim assim, meu irmão, amanhã a gente vai ter uma campanha de libertação aqui, que se eu fosse lá o pregador, você vai? Vou com certeza. Agora a mensagem vai ser essa. Por que a mensagem vai ser essa? Porque ele já não libertou. Você está com medo de quê? Até um tempo atrás, tá, tinha gente que tinha medo. Ai, irmão, botou numa dor de cabeça. Que foi, minha irmã? Rapaz, um peso. Que foi? Não, porque eu cheguei em casa de manhã, eu fui para a feira. Quando eu cheguei, eu vi uma sacola assim em cima da casa, uma sacola preta, e tinha areia lá dentro, e é areia de cemitério. Deus me revelou. Os irmãos acham que não existe isso? Tem pessoas que se deixam influenciar, aprenderam coisa errada e se deixam influenciar. Por isso que eu falei para você, tenha convicção que você já foi liberta de todo o mal, de todo o poder das trevas. E não é a minha palavra, não é o que eu estou falando, mas o que diz lá em Colossenses. Ele nos transportou, ele nos libertou, ele nos resgatou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu amado Filho, em quem nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos pecados. Você acha que eu fosse anunciar essa palavra, ia ter culto de libertação na outra semana? Poderia até ter, né? Porque os mal intencionados querem que você continue sendo enganado. Eu fui pregar numa igreja uma vez. Não, irmão, é porque hoje aqui nós temos uma campanha aqui e o senhor tem que pregar no nosso tema. Amém. Qual é o tema? A campanha é derrubando os muros, as muralhas. Eu digo, essa é que é boa. Trouxe a palavra de Efésios. Na outra semana o camarada disse, porque, irmão, você sabe, né? A nossa doutrina é uma. Não tem doutrina, porque a doutrina da igreja é a sã doutrina. É a graça e o apostolado. É por isso que nós falamos, sem o apostolado não vai entender a graça. Porque a graça, Tabita, o efeito da cruz de Cristo já foi feito. Você não precisa de nenhum ensino. Amém? Você já é salva, você já é liberto. Não precisa de nenhum ensino. Porque Cristo já fez por você. Não depende de você aprender a entender ou não. Ele já fez. Não vai mudar. Mas para você entender, você tem que ter uma doutrina, que é a direção. Então o apostolado é a direção de Deus para a igreja. Porque o apostolado ensina tudo o que já aconteceu. Ou seja, ensina a graça de Deus em Cristo. Ensina tudo o que aconteceu.
e o fato de não receberem o apostolado, não ter a direção, passa um falso entendimento. Entendeu? Um falso entendimento. O entendimento de dizer que o diabo ainda está ao derredor, aí você vê os crentes servindo a Deus com medo de dar lugar. É ou não é? De dar lugar. Ó, irmão, vigie, porque o diabo está ao derredor. Uma vez, um camarada falou para mim o seguinte: ó, irmão, você pode servir a Deus a sua vida inteira, esse mesmo, a vida inteira, servindo ao Senhor e tal, tudo, pode fazer tudo que Deus mandar você fazer, mas se você der um deslize, você perde a salvação, porque o diabo fica assim, olha, fica uau. Eu fiquei assim, naquele tempo eu ficava com medo mesmo. Hoje eu vou ficar rindo, rapaz, sério mesmo, você quer isso, creio. Na semana agora aconteceu uma situação que eu tinha visto, não comentei nada, mas aí o apóstolo Marcos Gomes repostou, ele viu e postou no Face dele, o neto de um grande missionário, pregador da God Love, né, Deus é Amor, Davi Miranda, né, o avô dele, tinha medo, ele tomava banho com roupa, já viu ele tomava banho com roupa, tomava banho com roupa, porque tinha medo de perder a salvação. E quando eu vi, para mim não foi surpresa, por quê? Porque eu já tinha ouvido muito tempo isso antes atrás. O avô dele, que era o Davi Miranda, ensinava isso. Que tenha irmãos que eu conheço até hoje, irmãs que eu conheço até hoje, que dizia para mim, irmão, ó, irmão, eu tenho tanto medo de perder a salvação, que eu tomo banho de roupa. Eu ficava assim, eu digo, mas irmão, não, irmão, porque sabe, né? De repente eu estou ali pelada ou pelado, e Deus volta, Jesus volta, e eu fico, não vai subir. Eu digo, mas irmão, eu ficava nessa. Eu tenho colegas hoje que são presbíteros que diziam para mim, Elisandro, eu durmo de calça e manga comprida, camisa manga comprida, porque eu tenho medo de Jesus voltar e eu ficar. Então, são isso que é ensinado, é o falso entendimento. A graça liberta e o sistema religioso aprisiona. Entendeu? Então é necessário receber a graça e o apostolado para que você possa caminhar com entendimento. Por isso que muitos irmãos, muitas igrejas vivem uma confusão. Por quê? Porque não receberam. Então eles anunciam o que aprenderam. Se eu aprendi que o diabo está ao meu derredor, eu vou falar para você, minha filha, não cometa erro não desobedeça, porque o diabo está ao seu derredor. Se você errar, ele vai lá e lhe traga. Eu vou ensinar isso aí. Agora, se graças a Deus, pela glória e a vontade dele, misericórdia dele, ele aprove me chamar para esse entendimento, então eu tenho que anunciar esse entendimento. Eu não posso dizer para vocês a mesma coisa que eu dizia antes, há anos atrás, né? O medo de servir a Deus. Não, irmão, se você der um vacilo, você vai perder a sua salvação. Então, é o efeito do que o falso entendimento faz. O falso entendimento, ele aprisiona as pessoas e a graça liberta. Por isso que o meu posicionamento hoje, vamos dizer assim, a minha condição hoje está gerando em alguns conflitos, em outros, amém, ele está seguindo a vida dele. Mas tem pessoas que estão, sem entender. Por que está sem entender? Porque não receberam a graça, estão vivendo debaixo de condenação. O crente é hoje porque está na igreja, está louvando, amém. Se o cara sair amanhã, está desviado, vai para o inferno. O meu posicionamento hoje, de mudança, na forma de falar, na forma de ensinar, de anunciar a graça, mudou. Por que mudou? Porque a graça, ela foi o que nós pregamos aqui domingo passado, ela nos ensina. A graça, ela nos ensina. A graça ensina que você, se você adulterar, não é o diabo que vai receber a culpa, é você. Você que vai ser penalizado pela sua responsabilidade. Você vai colher o fruto, né? Por isso que muitos não deixam o diabo de fora. Tem que estar perto, que é para poder jogar, acusar. Entendeu? Jogar para cima, não, né? O cara quer fazer as suas maquinações carnais,
Foi o diabo que fez. Aí ele sai por inocente. O diabo é o culpado. Igual aquele meme, né? Que o cara chega num lugar para comprar e a vendedora é cega, né? Tá ali ceguinha lá. Aí o cara compra um negócio, aí dá o dinheiro. Quanto é? R$10. Aí a mulher pega R$100 e entrega a mulher do balcão, né? Aí o diabo chega assim, é o meme, né? O diabo chega assim, olha, ela é cega, ela não sabe não. Vai, ninguém vai ver não. Pega pra tu o resto do dinheiro. Aí ele, ô moço, aqui R$10, falta 40. O diabo, ô louco, meu. Tipo, ele influenciou uma coisa, mas o cara já tava com outro pensamento pior. Ele, não, tipo assim, eu não. Eu falei pra você ficar com esse troco aí. Você quer mais dinheiro? Né? Então, ô louco, tipo, eu falo que você é outro. É do mesmo jeito. As pessoas querem apontar o que eles querem fazer. Querem acusar alguém. Se achou R$100 aqui, amém, Senhor, glória a Deus, foi Deus que me deu. Mas se der uma topada e ferrar o dedo, foi o diabo que me derrubar. Tá vamos dizer assim, uma forma de expressão, mas eles não querem largar, né? Então Cristo já fez tudo. Por isso que em Efésios 1:3 nós já recebemos todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos, aquilo que nós não podíamos fazer, Ele fez por nós. Ele já fez por nós, não vai fazer novamente, né? Falam de pecados, que tem que se batizar para você ter os seus pecados perdoados, mas que já perdoou os seus pecados. Nele mesmo, quando Ele morreu, você morreu com Ele. Nós falamos sobre isso aqui, né? Quando nós morremos, quando Ele morreu pelos seus pecados, nós morremos com Ele. Então o pecado acabou. Quando Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele, justificados nele. Então, não existe mais essas coisas. As pessoas continuam vivendo como se ainda existisse. Então, não entenderam o efeito da cruz de Cristo. Não entenderam. Por isso que não ensinam. E tem muitos que sabem, mas não ensinam. Por quê? Algum interesse tem. Como é que eu vou dizer para você, Tabata, que você já é liberta, que o poder das trevas não tem mais poder sobre a sua vida, se eu quero que você venha toda semana para a campanha? Como é que eu vou dizer? Entendeu? Campanha de libertação. Toda semana tem campanha de libertação. É por quê? Porque não ensinaram, não aprenderam que o ser humano já foi transportado, ele foi liberto do poder das trevas. E transportado para o reino do amado Filho de Jesus. Que você tem que fazer jejum para se santificar. Então Jesus não precisava morrer. Se você fizer jejum e você fica santificado, você não precisa Jesus morrer. Se você já faz. Aí vai lá para o Antigo Testamento, a antiga aliança que não tinha nada a ver com o povo gentil, e diz, não, mas lá no livro tal diz que Deus mandou o povo se santificar, para Deus falar com ele. Aí vai para a lei de Moisés, e nós não somos como Moisés, né? Para se justificar, você tem que se arrepender. Não se arrependa, confesse, não sei o que. Jesus já fez. Eles não ensinam. Para reconciliar, você tem que voltar para a igreja, você tem que vir ali para frente e dizer que você quer se reconciliar com Deus. O pastor orar por você, a igreja orar por você, aí você vai ser reconciliado com Deus. Ou seja, depende da oração do pastor e depende da oração da igreja, do amém da igreja. Que se a igreja não aceitar, você não é reconciliado. Ou tem pessoas que nunca ouviram isso, que a igreja tem que concordar. O camarada fez errado e tal, aí se arrependeu, voltou para a igreja, foi lá, orou o pastor, aí o pastor disse, irmãos, e o que é a igreja? Aí o pastor começou a orar. Mas a igreja tem que confirmar. Se a igreja confirmar, aí sim você vai ser restituído naquele cargo, ou na função que aqui servia ao Senhor, ou no conjunto das senhoras, dos irmãos. Mas a igreja tem que concordar. Aí o pastor faz a oração, a igreja concorda, levanta a mão aí os irmãos. Aí a igreja concorda. Tem irmão que não concordou, mas tem irmão que concorda. Aí se a maioria concordar, aí pronto, você está reconciliado com Deus. Entendeu? É um falso ensino.
É um falso entendimento. Ele já nos reconciliou em Cristo, né? Então, a graça liberta, o sistema religioso aprisiona. Como nós não fazemos parte mais do sistema religioso, nós não podemos ver aprisionados. Porque a igreja diz, não, irmão. Entendeu? Tem pessoas que vieram para mim e depois comentaram com outras pessoas que, mas Elisandro está numa condição que ele não pode pregar o evangelho. Eu não posso pregar o evangelho? Como assim? Quem é que pode determinar que eu não posso pregar o evangelho? Né? Não, mas não, o que ele ensina aí, eu não concordo não. Não concorda? Como assim? Entendeu? Eu estou anunciando o que a palavra de Deus diz. Eu estou anunciando o que a palavra de Deus está falando. Eu estou anunciando o que eu aprendi. Só que, não, irmão, ninguém serve a Deus cultuando em casa, não. É mesmo? Mas por quê? Qual é o outro interesse? Qual é o outro interesse? Dizer que eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo. É porque eu posso fazer isso e aquilo se eu for congregar lá. Lá eu posso. Entendeu a lógica do sistema, Flávio? Entendeu a lógica do sistema? Não, olha, é porque... Mas tem que estar lá. Irmão, porque você sabe, né? É porque o meu irmão, você sabe que servir a Deus não é assim de brincadeira, né? E não sei o quê. Mas se fosse lá, podia. Aí como o Edson não vai para lá, aí não pode. Entendeu? Essa é a lógica. É igual a profecia que eu recebi uma vez, né? Deus te chamou para uma boa obra. Aí eu amém, glória a Deus. Mas não é onde você pensa que é. Aí eu digo, e agora, como é isso aí? Mas não é onde você pensa que é. Deus quer realizar a obra na sua vida, mas você tem que estar aqui com a gente. Aí eu já fiquei com aquela profecia indutiva, né? Induzindo. Uma profetada meio errada. É uma profetada meio errada. É uma profetada meio errada. Profetizar algo, mas que viesse para cá. Então não é Deus que está falando. Amém, queridos? Então, a graça de Deus em Cristo, o efeito dessa graça, a revelação dessa graça, Efésios 1:3 diz que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Amém. Então, em Cristo você já tem a salvação. Essa salvação não se perde. Essa salvação não se perde. Se antes aprendemos, ouvíamos que nós perdemos a salvação em Cristo, a salvação não se perde. Por quê? Porque Ele se ofereceu a si mesmo. Ele, como sumo sacerdote, se tornou o autor da eterna salvação. Aleluia. Então ela não se perde. Aquilo que a Tabita citou agora, sobre o livro da vida, né? Se está na igreja, está servindo a Deus, está na presença do Senhor ali, seu nome está escrito no livro da vida. O Senhor, o pecador, né? O pecador se arrepende, aí o camarada, Senhor, escreve o nome dele no livro da vida. Ou a gente nunca já ouviu essa oração, Flávio? Escreve o seu nome dele no livro da vida e tal, quem se arrependeu dos pecados. Aí o cara está orando porque ele é pecador, então eu estou intermediando a oração, entendeu? Aí se eu orar, aí Deus vai lá e escreve o nome do pecador no livro da vida. Aí o cara levanta, seu nome está no livro da vida, amém. Aí quando é amanhã, o cara não está mais, o cara está bebendo, está no mundo, está no mundo. Aí Deus apagou. Aí o anjo vai lá e apagou. Semana que vem o cara se arrependeu e voltou de novo. Aí Senhor, acende de novo, Senhor, escreve de novo o nome dele. Aí fica nesse, não é a borracha que aguenta, né? Escreve, apaga. Aí Deus escreve, o homem apaga.
Deus escreve, aí para não ser o homem, o diabo apaga. Porque é assim. Fulano aceitou Jesus, já vamos terminar. Fulano aceitou Jesus mês passado, janeiro. Bateu o carnaval, o camarada, rapaz, não podia, eu, né? Elisandro Rocha, não podia ver uma lata batendo, aí, carnaval. Eu, jovem, fui preso, por causa de briga. Aí, pá. Mas foi que disseram a minha mãe, minha irmã, é o diabo, tá dizendo que o meu diabo é? O diabo é sujo, minha irmã. Aí, ó, se converteu, assistiu Jesus em janeiro, no carnaval, o diabo tirou ele. Aí tá lá preso, a culpa é do diabo. Aí agora, vai ter que se arrepender para Deus escrever de novo o nome dele no livro da vida. Entendeu? Para não dizer que foi. Que não foi. O camarada que queria ir pular. Para não dizer que foi o camarada, que já se repetiu várias vezes, foi o diabo agora. Então ninguém, nunca, o Senhor nunca arriscará o seu nome no livro da vida. Por quê? Porque foi Ele que escreveu. Ele escolheu você para a salvação, Tabita. Só que não é Tabita Sofia, né? Porque Tabita Sofia foi o nome que eu dei. Aliás, que eu nem escolhi, né? Que eu queria escolher, mas já estava decidido, aí foi aquele mesmo. O seu seria Estel Radassa. Por mim seria Radassa. Se fosse o menino, Melquisedeque. Era o que estava na minha mente. Ou seja, nem o nome eu escolhi. E aí como é que vai ser o seu nome lá escrito no livro da vida? Ele já escolheu você, só vai ser você, ó. E vai receber um novo nome. Está lá escrito o seu nome lá. Não é o nome carnal. Entendeu? Meu pai dizia, você acha que o comedor de farinha vai para o céu? Não, pai, não acho não. Jamais o comedor de farinha vai para o céu. Porque lá não entra carne, nem sangue. Entendeu? Então não vai ser, nós seremos transformados e receberemos um novo nome, e esse nome nunca será apagado do livro da vida, já está decidido por Deus já. Amém? Senhor, nós oramos nesta manhã, te rendemos graças pelo momento que passamos aqui anunciando a tua palavra, a tua graça, o teu apostolado, que ache lugar de habitação, que haja lugar na mente, haja, Senhor, um plantio, que essa semente venha a ser germinada e venha nascer um novo entendimento para a glória do teu nome, Senhor. Te rendemos graças por esse momento que passamos aqui, ensinando a tua graça e o teu apostolado para a obediência da fé entre todos os gentios. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos hoje e para sempre. Amém, amém e amém. Queridos, glória a Deus. Quero te fazer um convite mais uma vez. Se inscreva no nosso canal www.gracaiapostolado.com, para que você possa ter acesso às ministrações, aos ensinos da graça de Deus em Cristo. Amém? Convido você também. Peraí, tá querendo concluir ali. Vamos terminar já. Há também acessar o nosso canal Marechal Deodoro aqui, né? MGA Alagoas. Você entra no canal, que também tem as nossas ministrações locais. Amém? Para que você possa nos acompanhar, nos conhecer melhor. Amém, queridos? Graça e paz a todos. E até às 16 horas com o evangelista Gessé Cunha, lá em Santa Catarina. E às 18 horas, Ministério Graça e Apostolado Santo André, São Paulo. Graça e paz a todos. Anjos ministrem em favor de todos vocês. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Concluiu?